Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus encontre morada nos nossos corações hoje e sempre. E por falar em hoje, né, agora mais do que nunca, nós precisamos do conforto do Mestre Jesus. Nós precisamos do entendimento de todo o processo que a Terra está passando. Nós precisamos ser intuídos, nós precisamos ser orientados para conseguir passarmos por esse período de tamanho desafio, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de resiliência, inclusive. E esse é exatamente o tema da noite de hoje. Nós vamos falar sobre tempo de espera e tempo de transformação, porque o que a pandemia nos trouxe, que tem incomodado muita gente, claro, além das perdas, né, que a gente não precisa nem citar, que é a dor maior, mas uma das coisas que tem incomodado demais é esse tempo de isolamento. E a maioria das pessoas tem se perguntado por que disso? Por que que isso está acontecendo? Por que que nós não podemos, durante já tanto tempo, tantos meses, não podemos encontrar os nossos entes queridos, não podemos abraçar, não podemos compartilhar afeto, né? Afeto físico. E é exatamente aqui que a gente encontra a resposta, porque é tempo de transformação. A gente tem visto e ouvido falar muito em palestras, em lives, né, que o planeta Terra chegou finalmente àquele esperado momento de transição, né, onde a gente deixa de ser um mundo de provas e expiação, onde o mal predomina, onde o sofrimento é o que está presente a maior parte do tempo, para começarmos a viver um mundo de regeneração. É um mundo onde as expiações ainda acontecem, só que de uma forma mais branda. Elas estão muito mais para provas do que realmente para expiações. Por quê? Porque na prova eu tenho uma oportunidade realmente de fazer diferente, de não cometer aqueles erros, de mostrar que eu consegui a tão falada e pregada reforma íntima, que as minhas ações hoje são ações muito mais positivas, muito mais boas do que ações ruins. Porque daqui um pouco, quando evoluirmos um pouco mais ainda, nós passaremos a viver num mundo onde o bem já predomina muito mais do que o mal, até aquele momento, né, onde realmente o mal deixa de existir, que é o nosso nível de evolução mais esperado. E nós temos muita responsabilidade quanto a isso. Nesse momento agora, principalmente, o nosso papel nessa espera, nesse isolamento, nessa reclusão, é entendermos que esse é o momento exato para essa transformação, para essa reclusão. Porque, pensa comigo, quando nós de repente estamos com um problema, quando nós precisamos encontrar uma solução para alguma coisa, a gente não costuma dizer que precisa de um tempo para pensar, que a gente precisa de um tempo para se situar e para encontrar respostas para os nossos problemas. Quando nós estamos tristes, também não é um outro momento em que a gente sempre diz que precisa de tempo para chorar, de repente, né? Ou para entender o porquê da tristeza, para trabalhar esses sentimentos. E quando nós nos sentimos com medo, então, aí é absolutamente imprescindível
que a gente encontre um tempo, que a gente se isole naquele momento íntimo de oração com Deus, com nosso irmão Jesus, né? Nesse momento, é aquele momento realmente de nos isolarmos, para que a nossa fé possa fluir, para que o nosso encontro com Deus seja um encontro sentido profundamente nos nossos corações, né? E quando estamos felizes, né? Na maior parte das vezes, quando a gente fica muito contente, a gente quer achar um tempinho, né, para poder compartilhar com as pessoas que a gente gosta, essas coisas boas que estão acontecendo com a gente, né? Então, o que que a gente conclui aqui? A gente conclui que sim, precisamos de tempo para tudo, né? E esse tempo agora, que é um tempo de espera, é um tempo de transformação, a gente pode se parar para lembrar, se parar para procurar na memória, a gente já ouviu falar desse tempo. Lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, onde fala que para tudo tem um, né? Tem o tempo de nascer e o tempo de morrer, tem o tempo de plantar e o tempo de colher, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e de edificar, né? Tempo de chorar, tempo de rir, tem o tempo de espalhar pedras e de juntar pedras. Inclusive fala que tem o tempo de abraçar e o tempo de se afastar do abraço, né? E como isso está tão real hoje, né? Mas em Eclesiastes a gente acha mais a respeito do tempo. Lá diz também que existe tempo de achar e de perder, tempo de guardar e de lançar fora, tempo de rasgar e de coser, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar. E também tem o tempo para a guerra e o tempo para a paz. E já que é assim, se esse é um tempo de reclusão e um tempo de transformação, eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo desse tempo, desse momento? É claro que muitos têm morrido, mas se a gente parar para pensar, tem muita mãezinha nova aí aparecendo, né? Muitos nascerão daqui muito pouco tempo. E nós que ainda estamos aqui, precisamos pensar o seguinte: nós estamos chorando agora a perda, né, de alguns entes queridos, mas nós vamos nos alegrar com todos esses que estão nascendo. Então haverá também o tempo de comemorar, de nos alegrarmos, de sorrirmos, né? Mas nós precisamos pensar numa outra coisa. Nós precisamos pensar no que nós estamos plantando ao nosso redor, junto daqueles que nós amamos. O que que nós estamos colhendo de nós mesmos e dos outros? Porque, meus queridos, a gente sempre fala que é muito importante oferecer, né? É muito importante a gente ofertar. E quantas vezes a gente, em qualquer que seja a nossa religião, a gente se propõe a fazer um bem ao próximo, né? Quantas vezes nós saímos das nossas casas para levar o alimento para aquele que está na sarjeta da cidade e a gente retorna aos nossos lares e simplesmente não oferta, não oferece o alimento do carinho, o alimento do afeto, da compreensão, da paciência aos nossos necessitados do nosso lar. E mais,
A gente fala muito desse próximo, né? De ajudar ao próximo. Mas quem é o nosso próximo mais próximo? Primeiro somos nós mesmos. Depois são aqueles que estão dividindo o nosso lar. São aqueles que estão debaixo do mesmo teto. E aí eu volto na questão, então, do que nós estamos fazendo com o nosso tempo. O que nós estamos, então, plantando em nós e nos outros. O que nós estamos arrancando de ruim dos nossos maus comportamentos, dos nossos maus hábitos. E o que nós estamos plantando de novo, plantando de bom ao nosso redor. O que nós estamos matando. Estamos matando esperança, estamos matando de repente expectativa que tinham com relação a nós, ou nós estamos plantando nessa bela e grande oportunidade de recriar a nós mesmos, né? De usar dessa criatividade, plantar coisas novas. Se fala muito de um novo normal, né? Então, o que eu vou plantar nesse novo normal? O que eu vou trazer de meu e de especial para essa vida transformada? Eu estou curando feridas ou eu estou criando feridas? A minha falta de paciência, a minha intolerância, a minha rispidez, será que eu não tenho criado feridas ao invés de curá-las? Será que as minhas palavras são palavras de amor, de afeto, de esperança? Ou eu tenho espalhado notícias ruins, o meu desânimo, a minha incredulidade em tempos melhores? O que efetivamente que eu estou curando e o que eu estou gerando de novas feridas? Quais os conceitos que eu estou derrubando e quais as novas regras que eu estou criando? O que eu estou edificando dentro de mim e dentro do meu lar? O que eu estou construindo de bom para a minha vida e para a vida do meu próximo mais próximo? Porque é por isso que eu estou reclusa com os meus maiores desafios, que são os meus próximos mais próximos, que são os meus entes queridos e muitas vezes aqueles que são mais difíceis de conviver. É para transformar a minha vida e a vida deles. Essa é uma oportunidade divina de realmente edificar algo novo. E sim, né, estamos chorando. Claro que estamos. São tempos difíceis, mas se você procurar realmente, você vai encontrar um motivo para rir, um motivo para sorrir, um motivo para agradecer, porque isso nunca falta. Basta a gente querer achar, basta a gente querer procurar, né? E aí é a hora que nós nos perguntamos o que realmente que nós estamos buscando com tudo isso, mas também o que nós estamos perdendo, né? Se eu decido guardar algo, o que eu estou guardando? Eu estou guardando esperanças, expectativas, as boas coisas que eu tenho construído, ou eu estou guardando ressentimentos, mágoas, memórias ruins? O que eu pretendo lançar fora? Né? O que eu descobri que não vale a pena guardar porque não vai fazer bem para mim nem para o outro? E o que eu decidi que é hora de me livrar, que é hora de eliminar de dentro de mim, tanto em termos de ação quanto de sentimentos. E será que eu aprendi a me calar? Mas principalmente, será que eu aprendi a falar? Quando falar? Como falar? Porque é muito importante saber calar, mas é mais importante ainda saber falar. Será que eu estou aproveitando esse tempo para aprender essa diferença, para exercitar essa diferença? O que eu tenho feito com relação ao que eu posso dizer, ao que eu preciso ouvir?
ao que eu preciso fazer a partir daí. E finalmente, eu tenho aprendido a amar verdadeiramente. Eu tenho construído a paz no meu lar e no meu ser. Será que eu tenho feito isso? Se você não sabe se tem feito isso ou não, eu te faço um convite. Faça uma listinha de todas as coisas boas que você tem aproveitado esse tempo e tem conseguido efetuar em termos de reforma íntima e de transformação, e uma listinha de tudo aquilo que você ainda nem sequer tinha pensado que poderia fazer. Faça essa listinha e reflita a respeito. Aproveite esse tempo, porque esse tempo é de transformação. Santo Agostinho, ele certa vez, e a gente pode encontrar essa fala dele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Tá? Santo Agostinho fala o seguinte, que as provas rudes são quase sempre um indício do fim do sofrimento, mas também de um aperfeiçoamento do espírito, principalmente quando a gente aceita essa prova rude, essa prova difícil, com o pensamento em Deus. E eu acrescento, ter o pensamento em Deus é ter o pensamento na minha transformação. Porque o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Deus espera a minha evolução. E a partir da transformação que eu consigo evoluir, que eu consigo alcançar aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus tem guardado para mim. Né? Porque é nesse momento em que eu posso aproveitar para trazer o melhor de mim. Eu tenho tempo para isso. Tempo é de espera, mas é também tempo de reflexão, é também tempo de aprendizado, é também tempo de busca. E essa é a razão para a nossa reclusão. É para que a gente entenda e usufrua cada vez melhor desse tempo, porque daqui a pouco tudo isso passa. E é preciso que nós sejamos melhores do que quando isso começou. É importante a gente pensar também, quando a gente fala nos motivos, né? Que se a gente está então nesse período de transição planetária, e claro, né, uma faxina seria necessária, e por isso a gente vem vivendo já há algum tempo mortes em massa, né? Nada tão grandioso como agora, mas a gente já vinha grandes catástrofes, grandes incidentes isolados, e agora a pandemia pega o mundo inteiro. A gente tem que entender que isso foi cautelosamente estudado pelo nosso governador Jesus Cristo, né? E por todos os seus colaboradores e nossos mentores, por toda a espiritualidade, que ao invés de nos colocar numa situação de guerra mundial, onde a devastação seria muito maior, e a gente pode ver isso com esse incidente agora no Líbano, né? A pandemia, ao contrário, ela cria uma condição de fazer uma seleção mais individualizada, um pouco menos penosa, porque ela nos permite essa bênção maravilhosa, essa misericórdia maravilhosa, que é exatamente o tempo de reavaliar a nós mesmos, o tempo de criar essa mudança, o tempo de fazer essa reforma íntima. Por isso, meus queridos, a pandemia, no fundo, é uma grande bênção, é mais uma prova da misericórdia de Deus, que não permitiu que houvesse uma devastação gigantesca. É o amor de Jesus intercedendo por nós junto a Deus e pedindo algo mais brando,
algo onde essa seleção levasse ainda um tempo para que a gente pudesse transformar a nós mesmos e ao nosso planeta de uma forma um pouco menos pesada. Sim, volto a dizer, nós estamos sofrendo, nós estamos chorando, claro que sim, né? Mas ainda tenho certeza, a forma mais leve de passarmos por essa necessidade que nós tínhamos de faxina no planeta. Por isso, esse isolamento foi tão importante, está sendo tão importante, porque ele é parte desse processo, né, de nos dar tempo precioso para esse movimento de transformação. E como não podia deixar de ser, né, já encaminhando para o final, eu gostaria de fazer uma analogia. Imaginem a lagarta, aquele corpo pesado, difícil, que se arrasta pelos galhos ásperos, né, das árvores, em busca de uma planta, em busca de uma folha na qual ela possa se alimentar. E é nesse momento que ela olha para cima e vê os pássaros e sente inveja, porque com suas asas eles podem sorver o néctar das flores e ainda se deliciar com a cor e o aroma delas. E aí essa lagarta, então, no auge da sua angústia de ser mínimo, pequeno, rastejante, ela pede a Deus que Deus transforme a vida dela, que Deus faça um milagre na vida dela. E aí ela começa intuitivamente a criar uma linha fina e ela começa a envolver todo o corpo dela nessa linha, sem entender exatamente o que ela está fazendo. Ela simplesmente segue. Só que chega um momento em que ela percebe que aquilo que parecia algo novo, algo diferente, no final das contas, se transformou numa prisão. Ela se fecha num casulo. O desespero bate, a angústia bate, e ela começa a pensar: o que ela fez de errado para merecer isso? Ela pediu a Deus uma transformação, uma vida melhor, e de repente Deus a coloca numa prisão, reclusa, isolada de todo mundo. Nem a seiva amarga daquela folha ela tem mais. E aí, de novo, ela se cala em novas preces. Ela de novo roga a Deus uma transformação. Ela pede perdão, ela se arrepende. Pouco tempo depois, ela começa a ver, não sem um pouco de sofrimento ainda, ela começa a ver que algo completamente diferente começa a acontecer com ela. Ela consegue finalmente iniciar uma transformação do próprio ser. E nessa transformação, ela ganha forças para romper essa prisão, sair desse casulo. E quando finalmente ela se sente livre e ela abre os seus braços para agradecer a Deus, ela percebe que não tinha braços, mas sim asas. E é nesse instante em que ela descobre que ela pode alçar os mesmos voos que os pássaros alçavam, que ela pode pousar nas mesmas flores, sorver o mesmo néctar e se deliciar com todo o aroma e com toda a beleza, qualquer jardim que ela desejar. Ela pode viver o tão sonhado momento da transformação final, do resultado maravilhoso
de se reconhecer uma criatura nova, um ser novo. E é com esse recadinho que eu convido vocês a fecharem a nossa análise da noite de hoje, a nossa reflexão da noite de hoje. Que a gente possa sair dessa pandemia, desse tempo de espera, realmente transformados. Que a gente possa perceber que existem muitos belos jardins esperando que a gente alce grandes e belos voos para usufruir daquilo que só essa transformação poderia gerar para nós. Que a gente possa começar a entender que nesse tempo nós já podemos começar a agradecer, nós podemos começar a construir, podemos começar a sorrir, nós podemos começar a amar, mas principalmente nós podemos começar a nos transformar. E tenham certeza que a partir de nosso exemplo, muitas outras transformações acontecerão ao nosso redor. E aí nós teremos cumprido um belo, magnífico papel. Nós seremos os precursores de muitas outras transformações, ao mostrar que é possível, ao mostrar que, se quisermos, nós podemos transformar o nosso pequeno ser em seres humanos. Que a benevolência do nosso Mestre e Irmão mais velho Jesus possa trazer nesse finalzinho de noite, então, para a gente essa energia boa do acreditar, essa energia boa de entender que já está aí, que nós já estamos às portas de finalizar esse momento difícil, que precisa um pouco mais de espera, que precisa de muita resiliência, mas toda grande prova significa que algo muito maior está por acontecer. E com certeza já está acontecendo. Um grande beijo a todos e uma semana muito abençoada para nós. Que essa espera comece a ser mais leve, porque agora a gente tem uma noção do porquê que nós estamos passando por isso. Né? Que a gente possa aproveitar. Muita, muita, muita paz, sorrisos, construções e muitas alegrias pela frente. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo.